Linda noite a todos. Hoje, dia 29/11 de 2024. Meu nome é Ima e eu estarei aqui conduzindo junto com vocês o estudo de Satsang. Deixa eu só ajustar aqui. Hoje nós faremos o estudo de um darshan, que foi o segundo vídeo feito no discurso sublime para a pura manifestação. Então, o primeiro discurso foi um satsang, que foi o satsang que foi estudado anteriormente, e aí a gente está dando sequência aqui com o darshan. Bom, para quem não sabe, o darshan, vou explicar um pouquinho do que é, para poder fazer sentido para alguns de vocês, se vocês nunca ouviram esse nome darshan, nunca tiveram contato com um. Darshan é um local onde você conversa com a presença, e aí você tem a possibilidade de trazer as suas dores, as suas dificuldades, as suas dúvidas para ali, para a presença. Então, o Darshan é um local onde você tem a possibilidade de ter as respostas de tudo aquilo que você se questiona na tua vida. E nesse Darshan, em específico, muito especial, tá? Ele foi feito no dia 15/10 de 2020. É, esse discurso sublime para a pura manifestação 2. O Saulo começa trazendo de que esse Darshan ele não vai ser para ser aquilo de experiências, né? Para trazer qualquer coisa, mas sim as questões, dúvidas ou questionamentos que vieram a partir do discurso, né? Do satsang, que foi o primeiro. Então, ele traz, né? No comecinho ali, ele pede para que você esteja em conexão consigo mesma, né? Com a tua presença. E aí ele traz o seguinte: mesmo que para você esteja em conexão consigo mesmo, para você cada vez mais se reconhecer mestre de si mesmo, né? E aí ele traz que a gente já está chegando, na verdade, agora a gente já está no momento, né? Em 2020 a gente estava chegando, mas agora, em 2024, nós já estamos nesse momento, que é um momento onde a gente tem trago há muito tempo, o Saulo tem trago há muito tempo, sobre algumas facilidades que a gente tem aqui no planeta, elas estão terminando, né? E algumas comorbidades, né, algumas dificuldades vão iniciar. Isso já se iniciou, né? A gente vê aí numa questão planetária, numa questão mundial, muitos locais não têm o que comer, né? A própria economia, água, internet, luz, tudo que é básico, né? Que a internet não pode hoje se considerar algo básico, né? Porque é um meio de trabalho de muitas pessoas, mas o básico ele já está faltando para muito mais gente do que faltava antes. Então, ele fala que é um momento, né? Já era um momento em 2020, agora mais ainda, da gente começar a ficar bastante consciente das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, para assim nós darmos cada vez mais, trazermos cada vez mais a verdade dos nossos corações, né? E a gente traga essa percepção e essa expansão de uma forma individual, para que a gente tenha, né? E aí ele fala que, ao contrário, para que a gente ganhe, não para que a gente não ganhe algo com isso, né? Porque muitas vezes o ser humano, ele nós fazemos uma coisa esperando algo, né? Mas sim para a gente expandir no amor que somos e a gente se abrir para esse amor. E dessa forma, essa fluidez que dá, né? E quando a gente realiza algo sem esperar algo em troca, que é muito o que fala do Karma Yoga, né? O Karma Yoga ele traz exatamente isso, que é o trabalho desinteressado, e o Saulo a todo momento ele traz os princípios e o preceito do Karma Yoga, né? E isso se faz presente em todos os âmbitos da existência. Eu vou compartilhar aqui o comecinho desse discurso, porque antes dele iniciar o Darshan, ele começa a trazer alguns questionamentos para nós. E isso é muito importante para a gente se questionar, né? Da onde a gente está, do que a gente está realizando, sobre nós mesmos. Então, eu vou colocar aqui uma parte
Tá bem no comecinho, começa no 4 minutos e 6. Só um minutinho. Aí. E aí vocês me falam se tá bom o áudio, tá? Se vocês estão conseguindo ouvir bem, por favor. Imagine vocês querer subir um degrau para enxergar mais longe para você. Quanto mais você sobe, mais você percebe que desce. Quanto mais você se torna grande, mais você se faz pequeno. Quanto mais você acredita estar ampliando a sua consciência para uma expansão pessoal, mais você tem a percepção de que absolutamente nada disso importa ou faz mais algum sentido na sua existência. Todo aquele seu sonho de se expandir para ser cada vez mais admirado vai cair por água abaixo. Porque esse é o caminho daquele que amplia a sua consciência. Esse é o caminho daquele que se expande. Esse é o caminho daquele que está aqui porque sabe que está aqui para trabalhar. Sabe que está aqui para serviço. E esse é o único dos únicos caminhos que levam você à perfeição que você tanto almeja. Um dos únicos caminhos que levam você a essa perfeição em vida encarnada, que já é você, é o caminho do serviço. Ser, vir. Para o ser, vir. Percebe você que todos aqueles que você admira no caminho espiritual serviram. Nenhum deles ficou sentado numa cadeira falando assim, a benção, eixe. Não, nenhum deles ficou lá não. Mesmo os que hoje estão numa cadeira falando assim, a benção, antes eles fizeram outras coisas também. Agora a função deles é esse de, opa, bem da roça, né? Opa! Agora a função dele é essa. Mas antes ele fez por merecer. Existe um merecimento. Existe toda a confluência de todos os propósitos divinos dentro dessa sincronicidade perfeita que rege a criação. Não é o único caminho. Mas se a gente está falando de uma não escolha, de um não caminho, a gente acredita que faça parte da sincronicidade de atitudes que levam o ser a ser rei. Falei sobre isso uma vez e vou retomar para vocês. Uma pergunta retórica, não precisa responder. Qual o papel do rei? Qual que você acha que é o papel do rei? Vocês já pararam para pensar nisso? Qual o papel do rei? O papel do rei é servir. Se o rei não estiver servindo, o reino não prospera.
Se o rei não servir, nada daquilo vai caminhar. Todos irão enxergar o rei como não rei. Logo, o rei não será mais rei. Então imagine vocês. Essa foi uma frase, não me recordo quando, onde, mas está escrito em algum lugar. Está até no nosso Instagram. Acho que eu escrevi isso no nosso WhatsApp, então vai ficar fácil de achar aqui pela busca. Achei. Olha como que a verdade funciona. Quem dirá ao contrário, que veio o Filho do Homem ao planeta, senão para servir? É por isso que todos nós nos doamos por completo. É porque faz parte de quem você é. E muitas vezes você só não manifesta tudo aquilo que é seu por merecimento, por não acreditar ser merecedor. Que você não manifesta porque coloca empecilhos na frente. Quando na realidade é tão puro e é tão simples o caminho, que é simples até demais. Imagina você se fosse tão simples olhar e ver você. Mas existe uma série de fatores que fazem com que esse olhar não seja um olhar real. Assim como existem uma série de fatores que fazem com que você escute e não escute verdadeiramente. Assim como uma série de fatores fazem com que você experiencie emoções mesmo que elas não sejam reais. É a mesma ilusão que faz você olhar para a lua e acreditar que ela está brilhando, que ela tem luz própria. Essa mesma ilusão traz a ideia de separação com a fonte. Essa mesma ilusão fala com você que você não é merecedor. Essa mesma ilusão traz a você a ideia de que você é errado. É errado para quem? É perfeito para quem? Qual o padrão imposto a você que faz com que você se sinta errado? Faz com que você se sinta feio? Faz com que você não se ame? Faz com que você não seja digno de ser amado? Ou digno de ter um companheiro, uma companheira, ou não ter um companheiro, ou não ter uma companheira, tanto faz. Ou ter vários ou várias, tanto faz. Aonde mora Deus nisso, quando você me ouve falar? Mora no seu julgamento. Ele mora exatamente aonde você coloca ele, menos aonde ele verdadeiramente está. E aonde ele está? Ele está em todas as formas, em todos os conteúdos, em todas as não formas, em todos os não conteúdos, em todos os discursos, em todas as pinturas, em todas as esculturas, em toda a natureza, em mim e você, em todas as formas de amar, em todas as formas de amor, em todas as belezas.
em todas as profissões, em todas as cores, em todos os credos, porque toda presença é a mesma presença aqui. Toda manifestação sublime é a pura presença do amor em todos nós. E aí foi muito interessante, porque antes de eu ouvir ao Darshan, essa semana me veio uma percepção do servir, me veio uma percepção do eu sozinho, né? De algo que o Saulo já fala há muito tempo. E que agora, cada vez mais, isso parece que por aqui está se integrando. De que não faz sentido se iluminar sozinho. Não faz sentido você se iluminar, querer acabar com os seus problemas, com as suas dores, sendo que quem está ao seu lado está em sofrimento. Não faz sentido, né? Dentro do nós não existe lugar para o eu, porque é um movimento em coletivo, né? E nós, como seres humanos, a gente ainda se encontra numa dificuldade enorme de trabalhar no coletivo. Porque quando a gente está em coletivo de verdade, sem ser a boca para fora, o eu tem que morrer. Porque senão ainda vai existir alguém, algo, alguma coisa que você quer provar, que você quer fazer. E quando entra no você, quando entra no eu, né, de que eu quero, eu, é da minha forma, do meu jeito, eu quero, não há espaço para o coletivo. E nós, como seres humanos, pelo menos na minha percepção, a gente perdeu um pouco desse senso coletivo. A gente esqueceu que o ser humano ele é um ser coletivo, né? Ninguém vive sozinho. No retiro veio uma percepção, no retiro que aconteceu aqui agora do É Você, com uma fala, né? A gente estava trazendo também essa percepção do coletivo e às vezes a necessidade da introspecção. E aí uma pessoa trouxe de que, nossa, mas nem sempre eu consigo estar ou quero estar no coletivo, porque muitas das vezes eu quero estar em mim, sozinho, ali introspectivo. E ali me gerou uma reflexão. Eu falei, mas para a pessoa poder estar ali naquele introspectivo, no eu sozinho, ela também precisa do coletivo. Porque ela vai precisar comer, ela vai precisar de energia elétrica, ela vai precisar de água para tomar banho. E se ela tiver apenas ela no eu sozinho, como que ela vai conseguir chegar em tudo isso? Ela não vai. Então ela precisa de alguém que plante a comida dela, precisa de alguém que colha essa comida, que semeie, que faça essa comida, que coloque no supermercado para que ela receba na casa dela. Ela precisa de alguém trabalhando na energia elétrica, trabalhando ali né, cuidando das águas. Então ela precisa do coletivo atuando para que ela também consiga sobreviver. Porque por mais que essa pessoa more numa fazenda e tenha acesso ao básico, ela ainda precisa do coletivo, porque sozinha ela não consegue dar conta de tudo. Então, depois disso, depois dessa fala, o Saulo ele traz uma reflexão sobre o sentir, sobre o amar, sobre o honrar. Ele traz ali percepções e sensações, né? E ele pede para que a gente esteja atento e presente, assim, experienciando tudo isso, sentindo tudo isso, percebendo tudo isso aqui e agora. Porém, ele fala para que a gente não se identifique com isso, porque muitas das vezes o que acontece é que a gente se identifica com esses fenômenos e acredita que nós somos o fenômeno. Ele fala muito nesse Darshan sobre que nós não somos o corpo, mas a gente acredita que somos o corpo. E aí ele fala assim, né? Tem uma passada dele, uma passagem dele nesse Darshan que ele fala o seguinte: a vida é uma grande brincadeira de amor,
e com um único intuito aqui no planeta, nesse planeta especificamente, que é verificar se você entendeu direitinho o que você tem para fazer e a totalidade da sua presença. Então, ele traz esse questionamento para a gente, né? Ele traz essa reflexão para a gente de como a gente está enxergando a vida, né? Ele fala sobre essa identificação dos fenômenos e é interessante porque ele fala de uma forma tão clara. Eu já tinha ouvido esse discurso uma outra vez e parece que é igual aquela música, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Chega uma hora que entra. E dessa vez ouvir foi de uma forma muito diferente, muito maravilhoso para se questionar, para se perguntar sobre si mesmo, para avaliar como realmente está a vida, como a gente está enxergando esses movimentos. E como que a gente está vivenciando esse aqui agora? A gente está aqui presente, né, prestando atenção, experienciando tudo que está acontecendo, ou a gente está se identificando com isso? E aí foi interessante que eu vi uma tirinha no Instagram, hoje ou ontem eu postei, aonde fazem uma pergunta, né? São dois bichinhos se conversando ali, e ali ele fala, você tiraria 60 mil centavos, acho que é de 80 mil reais, né? Se você perdesse 60 centavos, você é, jogaria fora 80 mil reais, 89 mil reais? Se tem 89 mil reais, 60. Se você perde 60 centavos, você joga o resto fora? Aí outro bichinho fala, não, provavelmente não. E aí ele fala, você tem... Não, esse não é a numeração correta, tá? Mas é o que tá vindo na minha cabeça agora de lembrança. Então, você tem 89 pontos 60 minutos do seu dia. Por que você deixa que alguém, em 60 segundos, estrague o seu dia? E aí ali o outro bichinho para, abre a boca e fala, nossa, né? Por que que eu tô deixando um movimento que é um fenômeno que aconteceu naquele momento alterar toda a repercussão do meu dia, né? E aí ele começa ali a abrir para o Darshan, ele abre ali para as perguntas, e a primeira pergunta, ela vem falando sobre sensações, né, que foi vivenciada durante a meditação do dia anterior, que foi no satsang, e essa pessoa, ela fala sobre ali os fenômenos que ela sentiu, sobre um peso grande na cabeça, a dificuldade para se manter acordada, né? E depois, ali no período de sono, ela acordar com os dois braços dormente. E aí o Saulo traz que existem muitas coisas ligadas a isso, né? E até processos fenomenológicos, espirituais, e processos de um profundo despertar que a humanidade, nós como humanidade, estamos passando, e que traz esse tipo de sensação. E aí ele fala que existe um programa sendo desinstalado dentro de nós, que é um programa de identificação. E esse programa de identificação faz com que nós acordemos, andemos, cozinhamos, namoramos, dirigimos, e ali a gente está como sendo o corpo, né? A gente acreditando que nós somos o corpo. E quando a gente entra nesses estados alterados de consciência, né? Então, quando a gente está sentindo essas sensações, a gente está num estado alterado de consciência. E aí ele fala que quando a gente se permite com que verdadeiramente a gente abra o nosso coração e deixe fluir através deles, deixe fluir através desse coração, a gente vai se entregando a isso. E aí, com isso, a gente vai tendo percepções alteradas do corpo, né? Só que, na realidade, isso não é uma percepção alterada do corpo. Ele diz que a gente vai tomando consciência do nosso próprio corpo. E é então, quando a gente está nesses movimentos de meditação, de meditações ativas, que esse estado alterado, ele traz uma nova percepção. Então, você está sem roupa, tá? Que você está num estado alterado de percepção, ele traz que não quer dizer que o nosso corpo fique mais pesado, mas sim que a gente está percebendo ali o esforço que é feito para que esse corpo se mantenha em funcionamento. Então, a gente consegue perceber o esforço que é manter tudo isso funcionando. E quando a gente está totalmente acoplado aqui e sincronizado verdadeiramente, a gente não percebe. E aí eu vou trazer mais uma fala dele, que ele explica
essa parte que eu achei muito interessante. Eu vou colocar aqui para a gente ouvir novamente. Que é um processo de desidentificação com o próprio corpo. E você se lembra quando eu falo assim, o dia que você percebeu quanto de esforço e de energia gasta pela sua mente para manter isso tudo funcionando, é a mesma frase que eu falo com você. Percebe o tanto de esforço que o teu corpo está fazendo para sustentar essa energia aqui nessa matéria. Então, quando você altera a consciência, não quer dizer que você deixa de ser quem você é ou qualquer coisa nesse sentido, mas você flui através de campos mais sutis, em outras formas pensamento, tudo acontecendo ao mesmo tempo, agora do mesmo jeito, porém você acessa outros corpos seus que estão nessa sua conexão consigo mesmo e faz com que você perceba o corpo físico não como o corpo físico naquela primeira pessoa, mas você percebe o corpo físico já como se fosse uma terceira pessoa. Ela está ali deitada, os braços dela não se mexem, sabe? A cabeça dela está pesada. Porque você percebe que não é a sua cabeça que está pesada, porque se fosse a sua cabeça, você estaria tendo controle sobre ela. Você percebe de fora. Então você sai da posição daquele que está atuando, se torna o observador daquela situação e o observado ao mesmo tempo. Porém, não com a construção do discurso do despertar da consciência, e sim com a construção do discurso da reverberação de projeção astral. Então você pega esse conceito do que você acredita ser o eu e experiencia de uma outra forma a mesma realidade vivida aqui. E não satisfeito com isso, ainda colocou essa projeção no seu sonho para que você tivesse certeza de que não é o corpo. De que se está num corpo. Seria mais ou menos um conceito como esse, assim. E aí ele traz essa percepção da pergunta, né? E foi interessante isso hoje, porque hoje em específico eu fiz um pedido na conta, de dor, que especificamente não era a dor, mas era a sensação de peso. É como se sentisse o meu corpo muito difícil de trabalhar, essa sensação de peso corporal que gera uma dor e um mal-estar. O que a humanidade chama de fibromialgia, né? O que dentro de uma doença ela fala que é uma fibromialgia. E aí me fez refletir, né? O quanto que eu tô percebendo meu corpo, o quanto que eu tenho percebido ele diariamente. Porque quando eu chego nessa percepção, dessa sensação, é como se fosse essa exaustão, é porque eu ultrapassei o meu limite, né? Físico, emocional, corporal, eu ultrapassei o meu limite. Então, me fez questionar o quanto que eu estou atenta ao meu corpo, é, ou atenta a mim, né, para perceber o que que eu preciso, né, para perceber como eu estou, para que eu esteja presente e não no automático.
o quanto realmente eu tô ali, atenta, presente nesse dia a dia, me percebendo, né? Eu relembro que quando Saulo falou para mim alguns anos atrás que eu precisava me conhecer, eu achei isso um absurdo. Eu falei assim, como assim? Mas eu não sei, eu não me conheço, eu não consigo entender. E hoje, para mim, parece uma loucura você não se perceber, né? Você não entender, a gente ainda está no automático, eu ainda estar no automático em alguns momentos. E aí ele traz aqui uma outra percepção sobre nós, que ainda está nessa primeira pergunta, e aí eu vou colocar um pouquinho para a gente ouvir, uns 2 minutinhos para a gente ouvir só. E não fui eu que te curei, foi o Pai que te curou. A gente tem milhares, milhares, milhares de exemplos em inúmeras escrituras sagradas mostrando para você assim, filho, levanta, filho, vira mestre de si mesmo, filha, se mexe. Imagina, tem que ficar levando o mundo nas costas. Pra quê? Pra quê? Não é assim que funciona. Cada um é mestre de si mesmo. Cada um em si é a própria manifestação da fonte aqui. Já dizia o sábio e iluminado Almir Sater, tomando cachaça e fumando cigarro de palha, cada um carrega em si o dom de ser capaz, de ser feliz. Aproveitem as experiências extracorpóreas para não se identificar com elas, mas para utilizá-las como ferramenta de autopercepção. O que aquilo traz para mim e por que que aquilo veio para mim e como se manifesta dessa forma. Quando você fala cabeça grande, para mim E ali ele entra na pergunta, né, que a pessoa fala, mas isso me trouxe um questionamento, essa fala dele, né? O que que é essa situação? Eu tenho, nos últimos anos, trago isso para mim, né? Que essa situação, ela não está acontecendo comigo, mas para mim. Então, o que que essa situação que eu estou vivenciando agora traz de aprendizado para mim? O que que eu consigo aprender com isso, né? Perceber o que não sou eu, o que está afetando, né? Então, Saulo, ele traz ali a situação em que muitas pessoas procuram ir atrás de sentir a mesma experiência com alguma meditação. Sabe quando você fez uma meditação e ficou, nossa, que delícia, que gostoso, eu senti tal coisa. Aí você vai, ou né, em outras coisas, aí você vai de novo procurar aquela mesma sensação na meditação, aí você não sente a mesma coisa, às vezes dá uma frustração. E aí você vai assim atrás dessa mesma primeira sensação, e aí ele traz que isso não vai conseguir. E foi interessante quando ele falou isso, porque dentro de uma análise psicológica, a gente olha para a questão dos vícios, né? Qualquer vício, tá? Seja esse vício ligado a um entorpecente, seja esse vício ligado a uma comida, seja esse vício ligado a um filme, a uma sensação, vício ligado à questão física, de sexo, qualquer vício que existe, por que que o vício ele se instaura nas pessoas, né? Por que que as pessoas se tornam viciadas por algo? Hoje a gente vê muitas pessoas viciadas em celular, né? Muitas pessoas viciadas ali em aplicativos, porque a pessoa ela vai atrás exatamente daquela primeira sensação. Então, aquela primeira sensação que ela teve, por exemplo, isso é muito comum com drogas, né, entorpecentes, aquela primeira sensação que a pessoa teve, aquela coisa gostosa, né, aquela, a- aquela coisa boa que a pessoa sentiu, ela não vai sentir de novo. Primeiro, na questão do entorpecente, porque o corpo ele já acostuma com aquilo. Então, a pessoa ela começa a utilizar uma dose maior, né? Então, ela vai estar sempre em busca daquela primeira sensação. Mas, em momento algum, em tudo, né, que acontece, a gente nunca vai voltar àquela primeira sensação. E aí ele traz, né? E aí não, ele não traz, é
uma coisa que eu vejo na espiritualidade também, as pessoas presas nesse vício da manifestação e experimentação, buscando por aquilo que aconteceu uma primeira vez, buscando por algo lá atrás. E com isso a gente se perde do agora, desse momento aqui, dessa experienciação. E aí isso faz exatamente a conexão com o que ele fala para a gente não se prender no mundo dos fenômenos. Porque se eu me perco no mundo dos fenômenos buscando algo que já passou, o que que acontece? Eu me perco desse presente. Eu me perco desse aqui e agora. E a própria palavra já fala, o presente ele é um presente. Então, se a gente está em busca de algo que já passou, a gente vai viver em frustração, em dor, em sofrimento, porque a gente vai estar buscando algo que não tem como voltar. E a gente se perde de experienciar esse agora. A gente está preso naquele fenômeno, a gente não vivencia, a gente não vive, né? E aí ele traz que o agora é essa perfeita manifestação desse momento que a gente está. E isso manifesta a nossa real identidade. Não adianta buscar lá atrás, né? E aí ele trouxe uma frase da Bíblia: quando estiver livre no campo, não volte para buscar os seus pertences. Aí, antes da gente ir para a segunda pergunta, eu vou colocar mais um pouquinho do Darshan, e depois a gente entra na segunda pergunta, foram 4, tá? E aí a gente entra na próxima pergunta, depois dessa pequena fala que ele vai trazer agora. Lembrar o exemplo do vovô que morreu? O vovô morreu. Você ficou triste. Aí você tatuou lá assim: isso também passará. Pronto. Primeiro dia você ficou triste, segundo dia, semana, uns 15 dias. Pode ficar um mês, pode ficar um ano, não tem problema não. Tocou aquela música que o vovô gostava, você, poxa, o vovô gostava tanto dessa música. Tocou de novo a música que o vovô gostava. Você vai chorar da mesma forma de quando o vovô morreu? Não, você não vai. Aí tocou de novo. Você vai sofrer da mesma forma de como o vovô morreu? Não, não vai. Aí vai tocar a mesma música de novo, vai repetir no rádio. Você vai se desesperar como se você tivesse recebido a notícia de que o vovô morreu? Não vai. Sabe por que que isso também passará? Porque é fenômeno e fenômeno passa. É por isso que tudo passa. Isso também passará. Você passará. Eles passarão, eu passarinho. Tudo vai passar. Porque tudo isso é uma construção de identificação com o sofrimento. Chega num ponto em que você não acha que você não é um corpo, você já não é mais o corpo. Pode ficar tranquilo. Porque você sabe. Você só não quer enxergar isso. Faz o exercício da lua. Eu estou falando para vocês fazerem e vocês não fizeram até hoje.
Façam que exercício da lua. Não sei onde vocês estão com a cabeça. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Faça um exercício da lua. Olha para a lua. Veja a lua. Aproveita aquela lua cheia, maravilhosa, se você quiser. Vê aquela lua. Olha para ela e fala para ela assim: essa luz não é sua. Não é você que está iluminando o mar, não é você que está iluminando a floresta, não é você que está iluminando a cidade, não é você. Faz esse exercício. Uma hora você vai olhar para a lua e vai ter certeza de que ela não está iluminando nada, ela está refletindo aquela luz. Entenda o conhecimento firme com esse exemplo simples. Você sabe do que eu estou falando. Você fala, nossa, mas o Saulo está falando de novo isso. Eu não precisaria estar falando se você tivesse entendido. Entende que na hora que você olhar para a lua e enxergar nela a clareza de que ela está refletindo uma luz, percebe isso? A clareza disso é a mesma clareza do que reconhecer-se a si próprio como presença aqui. Você sabe do que eu estou falando, mas você continua se vendo de uma forma individualizada. Você continua trabalhando consigo mesmo de uma forma egóica. Por mais que você saiba que nós estamos falando de algo coletivo, você quer despertar para si mesmo. Você quer se liberar do seu sofrimento, você quer expandir a sua consciência, você quer ser bom. Você quer salvar o mundo. Você sabe do que eu estou falando, então por que continua agindo como corpo? Eu quem? Eu quem? Eu o corpo. Eu quem? Eu essa mente que acha que é a presença. E aí a gente parte para a segunda pergunta. E caso alguém queira abrir, trazer uma questão ou algo que percebeu, algo que refletiu, isso é um estudo, né? Um estudo ele é aberto para que todos possam compartilhar também. Por mais que você não tenha visto o satsang antes, o satsang não, desculpa, o darshan antes, você está vendo agora, né? Então você pode também compartilhar as percepções que está te vindo, tá bem? Só abrir o microfone e falar. Ele parte aqui para a segunda pergunta, trazendo a diferença entre controle e discernimento, né? A pessoa pergunta qual que é a diferença entre controle e discernimento? E aí a pessoa traz ali um exemplo de um doce, né? De que, nossa, muitas vezes você não se controla para comer só um pedacinho de chocolate, né? E aí ele traz muito claramente o que é a dificuldade, essa questão de diferença entre controle e discernimento. E aí eu vou passar essa parte também. E aí depois eu queria, se alguém quiser abrir e falar alguma coisa que percebeu, tá? Porque ele traz, nessa próxima passagem, uma questão sobre a diferença entre o eu e o coletivo, sobre o nosso.
E aí eu quero trazer as mensagens depois que o Saulo postou hoje no grupo da Sangha. Ele trouxe algumas postagens e bate exatamente com isso que a gente está falando hoje, extremamente sincrônico, tá? E aí eu quero trazer aqui para a gente refletir depois sobre o que ele falou. E aí eu vou colocar aqui agora o que ele fala sobre a diferença entre... Ah, tá. O Saulo tá falando que ele que indicou essa série de hoje. Ele que trouxe essa importância da gente estar estudando sobre esse tema de hoje. Exatamente. Ele trouxe essa série, ele trouxe essas postagens hoje, sem saber que esse era o tema, tá? Porque às vezes a pessoa fala, nossa, síncrono nada. Ele foi lá e colocou exatamente o que ia ser falado. Não, ele não sabia que era esse o tema. E mesmo se ele soubesse que é o tema, eu duvido que ele lembrasse tudo que foi falado aqui nesse Darshan, porque é um Darshan de quase 2 horas. Então, independente se soubesse o tema, eu acho que ele não lembraria de jeito nenhum tudo que foi falado, sem saber o tema desse estudo, tá? Exatamente, são mais de 3.000 horas de conteúdo. É impossível lembrar de tudo. E não tem como ser nós, exatamente. A espiritualidade nunca coloca nada que não ligue. Até, por exemplo, o que eu falei, essa percepção que me veio do coletivo, desse não tem percepção realmente do que o Sal trouxe, do que ele traz, né? E que realmente não faz sentido um despertar sozinho, que o trabalho ele é realmente para o coletivo, que foi a integração, e assim parece que é isso mesmo. Foi antes de eu ouvir esse satsang, e aí, do Darshan. Quando eu comecei a ouvir o Darshan, eu dei risada e falei, realmente, não existe ponto sem nó. Então, eu vou colocar aqui para a gente ouvir. Você falou que teve um exemplo, o exemplo do doce, né? É um exemplo bobo, é um exemplo simples, mas o exemplo do doce ele traz para nós diversas percepções. Dentre elas, a percepção do próprio desejo, do próprio julgamento, do próprio controle em si, do próprio... Falei auto-julgamento? Ai, desculpa, alguém precisava ouvir sobre auto-julgamento, agora eu falei, desculpa. E também com relação à falta de amor próprio. Porque existem muitas coisas embutidas numa simulação de pegar um doce e colocar na boca. E a gente tem diversos profissionais da saúde mental aqui, inclusive a senhorita também é uma profissional da saúde mental, sabe muito bem do que eu não estou falando aqui. Não tenho a menor ideia, eu não sou profissional de saúde mental, não sou terapeuta, não sou nada. Mas a gente tem diversos inputs dentro dessa mesma atitude. Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho. Que nós temos diversos inputs, né, relacionados com os nossos tipos de atitude. Então, o simples fato de eu pegar um doce e colocar na minha boca, ele pode ser inúmeras coisas. Aí a gente começa a relacionar não somente o exemplo do doce, mas várias atitudes que nós tomamos na nossa vida conosco mesmos. Aonde, muitas vezes, nós tomamos venenos em doses homeopáticas, sejam por atitudes, sejam pela própria alimentação ou qualquer coisa que seja, e a gente não vai percebendo isso, né? E o próprio auto-julgamento constante dentro desse sentimento de não merecimento,
e cada vez mais de autopunição, a gente entra num ciclo vicioso aonde a gente vai se exterminando a cada momento quando nós temos atitudes que não são condizentes com as atitudes que gostaríamos de ter. Um exemplo de autojulgamento começa a partir da própria pergunta. Existem coisas muito piores do que eu faço, que eu não consigo me livrar. A gente precisa prestar bastante atenção, né? Porque se nós sabemos que comer o brigadeiro, se nós sabemos que comer o brigadeiro, a gente para de falar esses exemplos de brigadeiro, porque eu fico morrendo de vontade de comer brigadeiro depois. Esse... se eu tenho isso comigo, e se eu como, e se eu sei que vai me fazer mal e eu continuo comendo, eu preciso verificar algo que a ciência ocidental não está sendo capaz de identificar. A ciência ocidental, ela quer tratar o fato, ela quer tratar a atitude, ela quer tratar a doença, ela quer tratar a ferida no pé. Só que não o que vem ocasionando aquela ferida. Se eu tiver com uma ferida no pé e tratá-la externamente, se eu não souber a causa dela, ela pode nunca ser curada. E como ela nunca é curada, e você não sabe o motivo, você vai virar para mim e vai falar assim: tá vendo? Não adianta passar metiolate. Essa ferida vai abrir de novo. Tá vendo? Não adianta fazer curativo. Essa ferida vai abrir de novo. Tá vendo? Não adianta mudar o meu sapato. Essa ferida vai abrir de novo. E sim, ela vai continuar abrindo novamente e escancarando cada vez mais a sua limitação para que seja autoperceptivo o seu processo de despertar no momento em que se está comendo o brigadeiro. Daí, nós entramos em algo muito sério dentro do fator encarnação, do fator encarnatório aqui do ser. Por quê? Porque o ser, ele acredita que está vivendo uma vida quando na realidade ele vive outra vida. Porque até então, a mente que guia aquele caminho, aquela mente humana que está guiando aquele caminho, acredita-se, por exemplo, que está sendo guiado num caminho de paz, de prosperidade, de amor, eu gosto de todo mundo, eu faço tudo para todo mundo, quando na realidade, a hora que chega aquele momento em conferir, em que se confere, né, de conferência daquela rodinha, você vai ver que fez pelos outros e não fez por si mesmo. Então, nós temos diversas pessoas acreditando que estão vivendo uma vida quando na realidade são potenciais suicidas a conta-gotas. Então você, por exemplo, pode ser, eu já extrapolei, tá bom? Não é mais só sobre você. Você pode ser, por exemplo, uma alma suicida sem saber que é um suicida. Só que você foi se matando ao longo de toda a sua existência, se anulando ao longo de toda a sua existência e não percebeu isso. Então você matou toda a sua essência a conta-gotas e viveu uma vida completamente diferente do que acreditava que estava vivendo. E lá na frente você vai ter um susto quando isso for colocado para você. Porque você possivelmente acreditaria que está indo para um lugar, mas está indo para o outro. Não estou falando de céu e inferno não, pessoal. Estou falando de caminhos do Dharma mesmo, dessa pura manifestação. O céu e inferno é uma concepção sua também, colocada para nós. Mas veja você, isso é discernimento. Eu saber discernir me coloca no lugar de consciência. Quando eu tenho a consciência do que eu estou fazendo, eu posso comer brigadeiro, eu posso comer maçã do amor,
Eu posso fumar o que eu quiser, beber o que eu quiser. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida. Se eu tenho consciência disso. Se eu não estou sendo levado pelo desejo que me faz ficar preso àquilo. Se eu estou vivendo uma vida consciente e liberta, eu posso me jogar na orgia, não tem problema nenhum. Se eu estou consciente disso que eu estou fazendo. Se eu tenho consciência, eu tenho a ciência do discernimento. Porque estou ciente de absolutamente tudo que está comigo, em mim, ao meu redor. Eu sei de tudo isso que pode acarretar, eu sei de prós, eu sei de contra, eu sei de absolutamente isso tudo, eu tenho a ciência disso. E logo eu consigo discernir a minha atitude como uma atitude que está me levando a um caminho de benevolência ou de autodestruição. Esse é o discernimento. Não é o que você faz. É a falta de consciência dentro daquilo que você faz. Porque você pode, inclusive, não fazer absolutamente nada e sofrer um processo de auto-julgamento constante por não fazer nada. E se envenenar diariamente por esse auto-julgamento de não fazer nada. De que nem competência para pegar um brigadeiro e colocar na minha boca eu tenho agora. Nem competência para saber fazer eu tenho. Nem para que a burrice em mim não me lembrasse de ter comprado leite condensado no supermercado hoje. Então não é o que você faz. Não é a atitude. Está antes disso. E essa sua pergunta ela está muito interessante porque ela vem num ponto de manifestação, porque a gente está falando sobre discurso, sobre manifestação. Então ela vem da importância de nós prestarmos atenção no que está por trás dessa manifestação. Porque vejam vocês, eu posso manifestar um ashram porque eu quero ser reconhecido e eu posso manifestar um ashram porque eu quero que você se reconheça. E aí eu vou pegar aqui o que ele postou hoje na comunidade da Sangha para falar exatamente o que ele trouxe. Peraí. Hoje. Ele trouxe o seguinte: Bom dia, meus amores. Sejam felizes. Para que possamos considerar algo bom ou ruim, do bem ou do mal, devemos ter clareza e discernimento sobre os nossos sentimentos, pensamentos e ações com relação à manifestação considerada desejada. Depois busquem sobre uma série de discursos de minha autoria que se chama Discursos Sublimes para a Pura Manifestação para o seu estudo. Percebo cada vez mais pessoas se identificando com seus próprios padrões e criando histórias em suas cabeças por não considerarem a unidade, o amor preponderante da incondicionalidade do amor. Tudo que une é soma, é luz.
seja como São João Batista, o sol do meio-dia, e que tenha todas as suas sombras sobre os seus pés. E aí depois ele trouxe mais uma, e aí ele trouxe duas coisas que a gente vai ter nesse final de semana. E aí ele trouxe mais João 3, 20, 31. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as tuas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então tem ponto sem nó, né, gente? Não foi, ele não falou lá por conta do estudo de hoje, não. Ele trouxe porque realmente não existe ponto sem nó, né? E, e aí ele trouxe, depois disso, que o intento precisa ser consciente, pois quando se há consciência, se terá uma atitude karmicamente correta. Então, quando a gente fala de karmas e dharmas, o karma é tudo aquilo que a gente realiza aqui nessa vida, né? A gente tem alguns estudos dentro do Essential que foram abertos a todos, que a gente tem um estudo profundo sobre karma e darshan, sobre karma e dharma, né, dentro de uma visão do karma yoga. Então, eu não vou aprofundar sobre isso aqui, mas o karma é tudo aquilo que a gente realiza aqui nessa vida, né? Então, ele traz que isso traz uma atitude karmicamente correta. Quando nós temos a consciência, nós não temos o julgamento e aquele impulso incontrolável do desejo. Se a nossa atitude consegue ser controlada, essa é uma das 3 premissas para a manifestação plena. Isso é o que o Saulo que traz, tá? Que é o que ele traz a todo momento. Eu penso, eu sinto, eu ajo, e aí eu manifesto. Então, se eu não quero manifestar mais aquilo que eu preciso compreender dentro de mim, se eu não quero mais manifestar alguma coisa, eu tenho que compreender dentro de mim o intuito que me faz exercer aquele papel, para que aí sim eu tenha o discernimento para que se prevaleça a boa vontade divina no meu coração. E aí ele traz uma associação da palavra discernir. Ele fala assim: discernir. Ela diz para o seu ser ir. Vai, faz com que tem que faz o que tem para fazer, mas tenha certeza do que está fazendo. Viva a sua magnitude, porque enquanto houver o auto-julgamento, terá ainda muito sofrimento e muitas vezes escolhemos, e nós muitas vezes escolhemos sofrer. E aí vocês percebem aqui que ele também fala sobre vícios e como tudo está interligado. E depois a gente ainda acha, às vezes, que as perguntas que a gente faz estão sozinhas e não conectadas no coletivo, né? Aí ele vem para a terceira pergunta. A terceira pergunta, ela traz sobre o caminho do meio e equilíbrio, né? A pessoa pergunta o que é o caminho do meio. E aí eu vou colocar para a gente ouvir o que que é o caminho do meio. Saulo fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre caminho do meio. Então a gente vai estar ouvindo um pouquinho o que que é, né? Ele vai explicar o que que é especificamente esse caminho do meio que se fala tanto. Reto. O caminho morno, ele é um caminho para um buscador. Deixa eu voltar aqui, porque não falou o comecinho, que é extremamente importante, que ele fala, o caminho do meio é... Aí não falou, peraí que eu vou voltar. Vou voltar um pouquinho. Pronto. O caminho do meio, ele não é um caminho morno. O caminho do meio, ele é um caminho reto. O caminho morno, ele é um caminho para um buscador espiritual que ele está em busca de conforto. O caminho morno, ele serve para o buscador que está em busca de conforto. O que é o conforto? O conforto
É quando você está satisfeito com tudo que está vindo até você, com todas as respostas, com todos os seus questionamentos, e você se dá por ok, é isso. Eu estou aqui, é isso que aconteceu, e pronto. Eu me sinto confortável com isso. Muitos desses caminhos mornos não irão levar o buscador sério a um autorreconhecimento de si mesmo. Significa que são errados? Não. Significa que são do mal? Não. Claro que não. Todos os caminhos vão levar você ao seu perfeito estado. A qualquer momento, qualquer lugar que você está. Sejam esses caminhos mornos, quais caminhos mornos que você acreditar que sejam. Pode ser religião, pode ser grupo de amigo, pode ser doutrina, pode ser qualquer coisa que você imagine. Um caminho que vai te deixar confortável não quer que você seja inquisidor. Um caminho que vai te deixar confortável não quer que você assuma a automestria. Um caminho que te deixa confortável não quer que você abra sua própria porta e saia andando. Não levanta e anda. Um caminho morno vai fazer com que você esteja totalmente confortável em tudo que você está escutando e vai falar sim senhor, não senhor, sim senhora, não senhora, sim senhor, não senhor. E isso nós, como humanidade, já sofremos demais. Só que hoje nós temos ferramentas disponíveis para tirarmos, de certa forma, esse caminho morno do nosso caminho, né? O que acontece? O caminho do meio, ele não é um caminho morno, ele é um caminho reto. Ele é um caminho da não escolha. É um caminho da entrega absoluta. Ele é um caminho que ele não tem dualidade. Ele é porque é. É por isso que ele é o caminho do meio. Ele é um caminho que ele segue naquele propósito, daquele ancoramento, daquela energia, daquele jeito e agora. Eu costumo falar muitas coisas que vêm do cristianismo, porque traz muito disso no simbólico de todos que estão aqui no Ocidente, né, para todos nós, que tem até uma frase na Bíblia que a gente poderia falar assim, né? O Buda falou do caminho do meio, Jesus também falou, seja quente ou seja frio. Se você for morno, meu pai te vomita. Mais ou menos assim, desse jeito, né? Não é, é mais ou menos isso desse jeito. Depois a gente pega a escritura certinho, se vocês quiserem saber. Mas é mais ou menos isso que ele fala. Ou você tá ou não tá, ou você confia ou não confia, ou você tem fé ou você não tem fé, ou vai ou racha, ou caga ou sabe a moita. Esse é o caminho do meio. O caminho do meio é o caminho da total confiança na divindade que você é. E nada do que aconteça, prevaleça, apareça, se manifeste, vai fazer com que você saia desse caminho. Porque se isso é você, você é isso até o fim. E se essa manifestação é sua por direito e você deseja segui-la, vá e segue. Porque dessa forma, dentro desse caminho do meio, começa a se perceber o que é a não escolha. A não escolha é o não saber, é o não agir, é o não fazer. É quando nós nos colocamos em extrema entrega para a divindade que somos nós, para que esse divino que somos nós, essa mente divina que somos nós, hajamos em todo o potencial, em toda a manifestação e atitude de tudo o que fazemos e executamos aqui no planeta. Então, se eu não faço, quem age através de mim é Deus. Se eu não penso, quem pensa através de mim é Deus. Essa é a clareza do caminho do meio. Porque se eu pensar em não agir, eu estou dando uma ordem mental para que eu não haja e logo eu já estou agindo. Se eu silencio, se eu dou um comando de silenciar a minha mente, eu estou agindo no sentido de silenciar a mente. Se eu escolhi não fazer, essa é uma escolha, logo
Eu estou fazendo uma escolha de escolher não fazer. O que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando aqui sobre relaxar para que a sua presença tome posse disso que é você. Para que você pare de se enganar. Para que você pare de sofrer. Para que você perceba essa grande brincadeira que Lord Ishvara faz conosco todo o tempo. O reencontro de si consigo mesmo está na queda de toda falta de confiança atribuída ao processo de autocontemplação do self. Lembra da lua que é um reflexo? Você também enxerga tudo por reflexo aqui. Só que é difícil porque você está vendo a lua brilhando. Eu sei que é complicado você ouvir que está vendo isso tudo por reflexo. Da mesma forma que você vê a lua brilhando e eu falo com você, a luz não é da lua. Você fala, é sim, eu tô vendo, eu sei que você tá vendo. Não, mas minha mãe também tá vendo, eu sei que sua mãe também tá vendo, mas tá todo mundo vendo. Eu falei, tá todo mundo vendo. Tá na foto, tá na foto, tá no vídeo, tá todo mundo vendo, tá. Mas é uma ilusão. Se vê por espelho, se tem a contemplação do espelho. Por isso que o que enxerga é ilusão. Por isso que constantemente se cai nas amarguras da ilusão, do sofrimento gerado pela ilusão. Porque quando se tem clareza, ai gente, vou falar de novo, clareza. Olha só, as palavras elas se dividem de tanta clareza que é, ó, as palavras elas vão se dividindo. Claridade, ar, leveza. Tá tudo na palavra. Tá disponível, tá ali, ó. É o sol que brilha. É por isso que é tão claro, é porque é reto. Não tem dúvida, não tem dois. Não existe a escolha. Vou repetir o que eu falei uma vez. Se ama porque se ama, se é porque se é, se confia porque se confia, se entrega porque se entrega. Não tem porquê, não tem pra quê. Não precisa ter. Mas o que nós vemos está antes. A gente pode até linkar com várias questões aqui da Thalita, que foi colocada, da própria Ana, e de tudo aqui que a gente foi falando. A gente pode fazer o link com todas, mas eu não quero, eu quero que vocês façam. Mas eu vou só linkar com relação ao discernimento, que traz o que é importante para esse momento, que é o intento. Discernimento, momento, intento. Nesse caminho meu, que eu escolhi para mim, para esse despertar, eu estou sendo verdadeiro comigo mesmo?
Você já sofreu o que você tinha para sofrer? Você já chorou o que você tinha para chorar? Você já sorriu o que você tinha para sorrir? Você já esperneou o quanto que você tinha para espernear? Você já esperneou o quanto que você tinha para espernear? Já bateu no chão? Já xingou todo mundo? Porque se você ainda não fez isso, provavelmente isso deve estar guardado em algum lugar dentro de você. Eu nunca vi ninguém se libertar de si mesmo, não tendo conhecido toda a escuridão das suas entranhas. Alguém quer trazer alguma coisa, gente? É, eu particularmente gosto muito desses questionamentos, porque eles pelo menos me fazem questionar o quanto que eu estou entregue, o quanto ainda existe um eu sozinho, individual, querendo realizar alguma coisa e manifestar sozinho aqui, o quanto ainda falta de confiança em nós mesmos, né? E como que a gente vai se autorrealizar se a gente não confia na gente? É impossível. Não existe autorrealização sem confiança, não tem como. É, é, não é síncrono, né? Não tem como. E aí me veio uma frase de que minha mãe falava muito, que mar calmo não faz bom marinheiro, né? E aí eu li esses tempos atrás, que eu me permito sentir para saber como lidar. Então a gente precisa passar pelo caos para aprender a lidar com o caos. Mas não adianta a gente passar por ele e não estar atento, sabe? Porque se isso acontecer, você não vai se perceber, né? Não vai viver, você não vai ver o quanto de atividade ou de reatividade está sendo expressa ali. Você não vai perceber como você está se sentindo e como você está lidando com a situação. Você não vai perceber quais são as ferramentas que você já tem e o que você precisa ainda aprender para lidar com aquilo. Então, não tanto na presença, se entra no automático. E aí eu percebi, né, que acaba repetindo a situação até que a gente aprenda a lidar com ela, que é o ciclo de samsara. Exatamente isso que o ciclo de samsara faz. Então, quando a gente não está perdendo, não tá atento e está no automático, é isso que acontece, né? O Saulo traz que o buscador quer ser santo e bonzinho, dentro de um conceito mental. E aí, com ele mesmo, vai deixando, e aí a gente vai deixando de viver uma vida viva, porque a gente vive uma hipocrisia, uma vida hipócrita, de um despertar espiritual, porque a gente deixa de viver o que a gente veio aqui para a gente viver aquele ideal que a gente acha que é ideal, sabe? Isso acontece muito dentro da espiritualidade, isso acontece muito também em qualquer lugar. Vou pegar, por exemplo, um padrão de atuação dentro da própria psicologia, né? Então, existe ali um padrão, um jeito como o psicólogo tem que se comportar, como acha que tem que ser, né? Como eu tenho que falar, a roupa que eu tenho que vestir. E, cara, você perde de toda a tua identidade naquilo. Porque você passa a buscar um ideal que algumas pessoas podem se encontrar, mas não quer dizer que seja o ideal para você. Você se perde dentro de uma ideia. Você vai contra você mesmo. E aí você vai se matando aos poucos. De pouco a pouco você vai perdendo a tua própria força de viver. Você vai se perdendo. Ele traz até que isso é um suicídio de pouco a pouco, né? Você vai se matando aos poucos, você vai perdendo a tua própria energia de vida. Porque você começa a viver por uma idealização. Isso na espiritualidade também existe muito, né? A roupa ideal, o jeito ideal. O Saulo brincou muito no retiro, né? A Denise estava lá, não sei se ela estava na mesa quando ele falava, é, mas
aquela pessoa que fala desse jeito, que, nossa, é tanta luz. Isso pode ser o jeito dela, mas geralmente não é. Geralmente, o Saulo brincava muito comigo assim: Ita, você não fala assim com seus amigos. Duvido que você fale assim com seus amigos. Porque é uma idealização, é uma ideia. E tudo que é ideia, sabe o que vai levar a gente? Frustração, porque a gente está planejando algo que não existe. A gente está planejando, não, projetando algo que não existe, é o que a gente imagina que é. E isso leva a frustração, né? Você vai se frustrar, porque idealização é da mente, não da realidade, né? E aí o Saulo traz que o caminho do meio é o caminho da não escolha, do não dois. Porque enquanto houver escolhas, vai existir o sofrimento. E o pior sofrimento é aquele que você passa e nem sabe que está sofrendo. É aquilo que eu falei no começo de viver automático, né? Você está no sofrimento, você está num efeito zumbi e você não sabe. E o Saulo já falou várias vezes que o trabalho dele é o mais perigoso do mundo, porque ele tira a gente desse efeito zumbi e coloca a gente consciente e responsável da nossa vida. Coloca a gente no eixo de falar, e aí, meu filho, essa responsabilidade é tua. Então, bora acordar, bora sair desse efeito zumbi, que essa Matrix coloca a gente. E aí vamos sair um pouco dessas nomenclaturas, né? Que a sociedade coloca a gente. Se a gente pega num aspecto social, a sociedade projeta pra gente em televisão, em marketing, em música, em publicidade, a mulher ideal, o homem ideal, a vida ideal, a comida ideal, projeta pra gente uma idealização que a gente fica correndo atrás. O mal do século é o mal da doença mental, por conta das comparações, de não confiar em si mesmo, de não se amar integralmente, de não se respeitar. É loucura, né? É loucura pensar disso. Quanto a gente se perde porque a gente tá vivendo numa idealização social, a gente entra numa loucura do outro, né? É louco isso, não é? Pelo menos para mim é muito louco isso. E aí o Saulo traz, né? O que é iluminação espiritual? É simplesmente perceber o que sempre esteve aí. Nada vai mudar. Estamos falando de reconhecer o ser. E para isso, a gente precisa desacreditar em tudo aquilo que a gente acreditou ser. Porque aquilo que a gente acreditou ser foi uma construção de alguém que contou pra gente, relacionado à profissão, relacionado à idealização, relacionado à família, a relacionamento amoroso. É uma idealização. Então a gente precisa desacreditar nisso para realmente ser quem a gente é. E aí a gente entra na última pergunta. Dentro dessa última pergunta, a pessoa ela trouxe um desabafo pessoal, né? E no final desse desabafo pessoal, ela pergunta: como não se julgar e não se auto-sabotar? Então, ali nos primeiros momentos, o Saulo traz uma resposta direcionada especificamente a essa pessoa que fez a pergunta, né? Ele trouxe uma resposta muito direcionada para ela, e depois ele traz uma concepção para o social, né? Para todos nós, para o coletivo. E aí eu vou colocar aqui essa percepção do coletivo, tá? É, e aí a gente finaliza, porque aí a gente entra na última questão e também depois disso ele fecha a fala, tá? Então eu vou colocar aqui, só um momentinho. E para quem não assistiu a série, essa série de pura manifestação, para quem nunca viu, eu aconselho a ver, tá? Aqui no estudo de satsang, a gente traz, né, quem assistiu, quem viu, tá trazendo ali a percepção do que entendeu, do que o Saulo traz, a gente esmiucia, é essa palavra? Essa palavra existe? A gente traz aqui, né, os entendimentos, tudo que ele trouxe, mas é sempre bom a gente ver, porque sempre quando a gente assiste integralmente, ouve ali aquela palavra, e às vezes a gente precisa ouvir isso mais de uma vez, igual a Bíblia ou qualquer outra religião, né? Muitas das vezes a gente escuta e lê aquilo diversas vezes até entrar na nossa cabeça e a gente ter os próprios também entendimentos. Então, para quem não assistiu, assista, tá? É uma oportunidade também de vocês trazerem essas próprias percepções de vocês para vocês mesmas. Se ele abrisse mão do que ele já construiu,
Aí vem o caminho do meio. Se você já se colocou disponível para o trabalho vai chegar até você mais cedo ou mais tarde. Se você já se colocou como disponível para ser escolhível, todas as escolhas já estão sendo feitas em todos os âmbitos, em todos os movimentos. Ou você acha que é brincadeira quando São Francisco fala que é morrendo que se vive para a vida eterna? Ou quando o próprio Mestre Jesus fala que deve se renascer do Espírito? O algo totalmente novo que deve ressurgir não é tão novo. É o que sempre esteve aí. Só que foi colocada tanta pá de cal em cima do que sempre esteve aí, que acaba não se reconhecendo mais o que sempre esteve aí. Porque o que sempre esteve aí ficou embaixo de diversas outras histórias construídas, tão necessárias serem desconstruídas para que se chegue na essência do que é. E talvez até o momento não se haja o despertar para o reconhecimento dessas virtudes no coração, mas isso não quer dizer que elas não estejam lá, porque todos nós temos todas elas plantadas. Nós só não estamos conseguindo enxergá-las lá, mas não quer dizer que elas não estejam lá. E todas elas fazem de você ser quem você é. Todas elas fazem com que essa emanação de pura luz e bondade que é, continue reverberando no seu ser. Porque assim como para cada um de nós tudo está disponível, também para ti tudo continua disponível. E da mesma forma que tudo é reconhecível, também para ti tudo é reconhecível. E da mesma forma que eu vim, você também veio, para que todos nós tenhamos vida viva aqui. Só que eu torno a repetir o que eu falei lá atrás. E foi o que eu comentei na foto que a Sangha colocou. E aí eu compartilhei no grupo do Facebook e a Vivi até te marcou. Vou ler. Muita calma, eu vou ler. Tem que achar minha internet funcionando aqui. Não, não é você. Se alguém tiver mais fácil e souber do que eu estou falando, pode buscar aí. Tururu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Pronto. O pessoal publicou 2 dias atrás uma foto. Tá vendo? 2 dias atrás uma foto do Fred. E olha que interessante. Quem escreveu colocou exatamente o que eu poderia ler para você agora.
Depois eu vou ler o que eu escrevi. Deixai ir toda necessidade de ser algo, pertencer a algo ou satisfazer a algo. Trazei com isso o reconhecer-se pureza ao seu coração, a serenidade ao movimento e a paz na sua alma. Contribui para o meu, seu, nosso ascensionamento, fazendo gotejar o amor a cada instante. Respira fundo. Eu sou aqui. Aí eu acrescentei assim: às vezes eu fico me perguntando, para onde foram aqueles meninos? Eles ficaram tão sérios, indo em busca de um tesouro perdido, que se esqueceram de procurar em seus corações para serem crianças novamente. Volta, Fred. Pode voltar. Tá todo mundo te esperando. É só você voltar. Coloca suas duas. E aqui a gente pode trazer isso pra gente, né? Pra volta da nossa essência, que nunca se perdeu, mas que a gente jogou uma quantidade de cal e em cima dela, né? De areia. E se esqueceu de quem a gente é, né? O que faz parte desse mundo aqui, dessa terra aqui, mas não quer dizer que seja impossível de retornar, né? Então, para que a gente retorne à nossa essência, a essa verdade do nosso coração, né? Essa realidade e esse movimento coletivo, porque a manga é coletiva, né? Não, não existe um libertar espiritual sozinho. Ninguém vive sozinho. Você não nasce sozinho, você não morre sozinho. Para nascer, você precisa de um corpo para vir, né? Você tem que vir pelo corpo de alguém, você vai ser recebido pelas mãos de alguém. Alguém vai te receber, vai te limpar, vai te vestir, né? Vai te amamentar. E depois alguém vai ali, quando você morrer, a mesma coisa. Vai preparar o teu corpo, ou vai desovar o teu corpo, ou vai levar o teu corpo até lugar, né? Vai enterrar, vai vestir, enfim. Você também vai precisar de alguém fazer esse movimento, né? Mesmo que você morra sozinho, seu corpo não vai se deteriorar sozinho. Você vai precisar ali de todas as microbactérias e animais e a natureza para dar conta desse corpo, né? Para ele poder realmente ir embora, essa matéria ir embora. Então, ninguém nasce, vive e morre sozinho. Nós somos o coletivo. E eu encerro minha fala. No satsang, no darshan, o Saulo também encerra ali, né? Vocês viram que ele falou para levantar as mãos, é feito um envio de luz ali para a pessoa que fez o pedido, né? E ele termina com a frase: Vinde a minhas criancinhas, pois dela é o reino dos céus. E aí eu anotei aqui 3 palavras que ele trouxe, né? Clareza, claridade, ar e leveza. Então, com clareza, a gente tem a claridade, a gente traz o ar e a leveza. Queria saber se vocês querem trazer alguma coisa. Não? Então, vou encerrar. Agradecendo por essa sagrada experiência, porque sempre quando a gente faz um estudo do satsang, do darshan, do discurso, é um aprendizado gigantesco. Então, façam esses estudos, né? Tragam as palavras para a força do dia a dia, porque com isso a gente vai se fortalecendo também
e se liberando cada vez mais, né? Para ser quem a gente é, diminuindo aí o auto-julgamento, tá bem? Gratidão por estar aqui com vocês. Muito obrigada a toda a egrégora física e desencarnada por essa grande experiência. Uma linda noite de sexta-feira para quem tá vendo na sexta e para quem tá vendo depois. Uma linda vida. Beijo lindo no coração de vocês. Até breve. Seja feliz. Beijo.